Salve, salve treinadores Pokémon, sejam bem-vindos ao canal King Mestre Pokémon. E nesse vídeo a gente vai fazer uma tier list de todas as cartas X do Pokémon TCG Pocket. Vamos ver o que é bom e o que não é bom, vamos lá. Vamos lá, família, estamos com as cartas X aqui, não se preocupe porque não estão aparecendo todas ali no design, elas estão aqui pra baixo, mas elas vão ir aparecendo, tá? E aqui a gente vai definir quais são as cartas mais importantes, até as menos importantes entre as cartas X do Pokémon TCG Pocket, certo? Do momento estamos aqui no mês de maio, né? Agora já no finalzinho de maio, esperando aí o anúncio da próxima coleção. Eu acho que esse vídeo deu uma atrasadinha porque eu tava aguardando que podia sair o anúncio da nova coleção pra vocês, mas até o momento que eu tô gravando aqui, não saiu, tá? Vamos lá, família, vamos ver aqui o que a gente pode colocar, né? Aqui em cima, em God, por exemplo, são cartas que são muito fortes, e a não ser que saia um counter muito sinistro pra ela, a carta deve continuar sendo incrivelmente poderosa. As cartas fortes, elas são cartas que estão muito bem no jogo, mas não são tão boas quanto as God, ok? E as cartas ok, é que elas são funcionais, assim, elas têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos, e elas podem jogar dependendo daquilo que tá acontecendo no meta, né? E aí, as cartas já jogou, é uma carta que, assim, ela jogou muito recentemente, né? Então eu não consigo dizer pra você se ela nunca mais vai jogar ou tal, mas ela jogou recentemente, né? As cartas que podem jogar, na minha visão, são cartas que ainda não tiveram um grande pico, mas eu tenho uma fé de que elas podem ainda ser úteis, tá? E as cartas que estão aí, que ficarem no não devem jogar, né? Esse NDV, vou ficar mais bonitinho aqui, né? Não deve jogar. Aí são cartas que eu não acredito que elas vão ter um grande momento de destaque, nem que surja um meta muito específico para elas. Eu acho que elas não têm, elas só estão ultrapassadas em status, em ataque, em utilidade, e devem surgir cartas que façam o que elas querem fazer de forma melhor, então devem entrar antes dela na fila. Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui a entender como é que vai ser o parâmetro, mas a gente vai reforçando ao longo do vídeo. Como hoje a gente tem muita carta, eu vou dar esse preâmbulo mais forte no começo, e por algumas cartas eu vou dar uma passada um pouco mais rápido, tá bom? Vamos lá. Cara, começando aqui pelo Venusaur. O Venusaur, mano, eu acredito que ele pode jogar, mas ele ainda precisa de um meta muito específico, onde dê pra jogar lento, dê pra jogar lentinho pros crias e não tenha nenhum deck de fogo muito presente. Então ele precisa que o deck mais popular do jogo seja um deck de água que perca pra ele, e aí o Venusaur consegue parar esse deck de água, ao mesmo tempo esse deck de água pare todos os decks de fogo. Eu vejo como isso exatamente pode acontecer por hora? Não, mas pode rolar, então vou deixar ele no pode jogar, ok? O nosso querido Exeggutor, eu vou deixar ele no já jogou, mas eu realmente tô vendo como é que o jogo vai se comportar daqui pra frente. O Doce Raro é bom o suficiente pra Meowscarada ser pra sempre melhor do que, né? Porque hoje, quem tirou o Exeggutor do jogo, estranhamente, foi a Meowscarada, né? Por conta da habilidade dela de filtrar o baralho e por conta do Doce Raro, e por levar apenas mais uma energia e bater ou 60 ou 130, a Meowscarada, estranhamente, é o Exeggutor 2.0. Então, custo baixo de energia, bate 60 ou muito dano nos X, né? Mas assim, e entrega um ponto só, né? Mas tem um problema da falta de consistência. E por outro lado, a Meowscarada recua melhor do Exeggutor. Só que eu vou deixar o Exeggutor no já jogou, porque eu tenho fé de que ele pode jogar novamente, tá? Charizard, cara, o Charizard é pesadão aí, né, de 200 de dano. Eu vou deixar no já jogou também. Eu não sei se vai ou se pode surgir algum meta onde esse Charizard seja melhor do que o atual, mas pode rolar, tá? Realmente pode rolar um meta onde esse Charizard volte a ser melhor do que o Charizard de 150 de dano. Sei lá, se tiver um meta onde cartas resistam ao Charizard de 150 e tenham 180, 200 de vida, né? Então aí você traria pelo menos um Charizard desse aqui. Não sei, pode acontecer, pode rolar, tá?
Arcanine, cara, não deve jogar mais. Esse Arcanine aqui lá do começo não deve jogar mais. Agora a gente tem um atacante de fogo, que é o Charizard novo, bem melhor do que ele, e na minha expectativa vão surgir outros ainda melhores do que ele. O Moltres é ok, ele é bom, né? É bem legal, é importante ter alguns Moltrezinhos. Se você gosta muito do tipo fogo, vira e mexe, esse Moltres vai reaparecer, tá? Blastoise, mano. Olha, eu botava alguma fé de que o Blastoise jogaria nesse meta de agora, né? Mas eu acho que pode acontecer ainda. Eu não acho que ele é uma carta tão defasada, não. Ele bate ali 160 de dano, quando bem carregado, o Manaf é legal pra ele. Só precisa de algum meta um pouquinho mais específico pra ele jogar, tá bom? Starmie vai mais ou menos na mesma. Eu acho que dá até pra deixar ela aqui em cima no ok. Eu acho que ela é melhor do que esse Blastoise e tal, né? Aqui entre o ok e o já jogou, não tem tanta diferença não, tá? O ok eu acho que é só, tipo, tá um pouco dormente. Os dois até são meio parecidos nisso. Mas essa Starmie, eu acho que vou deixar ela no já jogou, porque eu acho que ela pode reaparecer desde que o meta peça um deck de água agressivo, ok? O mesmo para o Articuno, o deck de Articuno 18 Trainers. Quando tem espaço para jogar com deck de água e não é tão rápido o meta assim, Articuno aparece, tá? Pikachu, eu acho que não deve jogar, tá? Agora o Pikachu, ele era bom porque só ele causava esse dano tão rápido, né? Junto da Starmie e tal. Mas agora a gente tem pokémons básicos que por uma energia a mais causam esses 80, 90, 100 de dano que o Pikachu causava. Então eu acho que esse Pikachu aqui provavelmente não deve ver jogo mais não. A gente tem bastante energização elétrica, né? Tem Magneton, que você pode usar com Down. Tem a Patirisu, e agora o Pikachu lá de 150 é bem mais confiável que esse aqui, né? Se elétrico pedir um early game explosivo, talvez tenha que sair alguma coisa mais confiável que esse cara, né? Bom, Zapdos vai ali pro lado dele. O Zapdos é uma carta de tanque pros elétricos, mas ele é muito defasado, né? Esse 130 de vida dele não tanca mais nada, nenhum dos ataques dele são bons, né? Então, esse Zapdos aqui foi de base. Gengar. Cara, o Gengar, eu acho que ele não teve o seu momento de brilhar ainda, mas essa carta eu realmente confio que ele vai brilhar. Se o meta trouxer um pouquinho mais de item lock, alguma coisinha que impeça o inimigo de utilizar itens no começo da partida, você vai combinar esse negócio de parar item no começo da partida, mais o Gengar de parar acelerador. Talvez a gente precise de algum Pokémon psíquico que consiga fazer alguma coisa ali no começo do jogo, dê uma seguradinha. O Gengar com a Giratina que recua de graça, talvez já seja alguma coisa. Hoje em dia tem que ser testado, né? Mas eu acho que esse cara é dormente só. Essa carta não é ruim, ela só precisa de um espacinho no meta onde ela caiba. Mewtwo, eu vou deixar no já jogou, né? O Mewtwo é interessante ainda, consegue aplicar dano em alguns metas, jogou no mês passado, jogou no mês de abril. Nesse mês de maio ele não foi tão escolhido, né? A galera preferiu trazer a Tapu Lele, até o Banette, na verdade, a Tapu Lele com a Giratina, o Mewtwo com o Banette, né? Então o deck de Mewtwo foi um pouco esquecido pra esse meta, mas eu não acho que é tão pior do que foi no mês passado, não. Ainda deve ser um bom deck. E veja como a gente tá na primeira coleção e as cartas da primeira coleção estão ficando defasadas, né? No quanto que elas podem aplicar de dano, na velocidade com que elas conseguem jogar. Cara, Machamp. Esse Machamp eu não tenho mais fé nele. O dano que ele tem é bom, mas é seco, não faz mais nada. O bicho não é tanque, não tem 190 de vida, talvez devesse ter pra jogar esse cara, mais uma capa. Pokémon de luta sofre muito porque psíquico é muito comum nos metas mais recentes, né? Não foi ali em março, mas agora voltou. A não ser que saia alguma coisa que puna muitos psíquicos e saia alguma coisa que aumente o dano de luta e sei lá, a gente tenha um Machop muito bom, ou um Machoke que faça algo muito incrível, sabe? Alguém tem que, tipo, melhorar muito a situação dessa carta pra ela ser útil, senão a gente vai só pegar algum outro Pokémon de luta bom, X, como o caso do Lucario X, que é bem melhor do que esse cara aqui, e pronto, sabe? E acho que na mesma toada vai o Marowak. O Marowak, ele pode até voltar se sair algum campo ou item
que faça com que ele rejogue as moedas dele. E aí, se você conseguir isso, ou que rejogue pelo menos uma moeda, aí o Marowak vai ter chance de tirar de 0 a 240, o que aumenta pelo menos a chance dele de tirar 80, e aí o Marowak pode ficar legal. Então, assim, pode rolar esse cenário, mas eu ainda não acho que é um pode jogar, tá ligado? Eu ainda acho que esse cenário muito provavelmente não deve acontecer, deles trazerem suporte para atacantes de moeda. Mas se em algum momento eles trouxerem suporte para atacantes de moeda, esse Marowak pode subir aqui pro pode jogar e ficar esperando um bom cenário para ele. Cara, o Wigglytuff, ela é boa, tá? Ela é boa, mas eu acho que ela não deve jogar mais. Existem outros pokémons aí que podem tancar e fazer o que ela quer fazer, e tem ataques tão bons quanto dela. Ela não é ruim, cara. Só que, tipo assim, um atacante normal X tem que ser muito roubado pra conseguir jogar, né? É mais ou menos por aí. Porque eles não batem positivo em ninguém, então eles não têm vantagem contra ninguém. E o tipo luta tende a ser, tipo, costuma ser popular, porque tem pelo menos 1 ou 2 Pokémon ali que são de luta bons em cada meta. Tem a Toolbox, que é muito baratinha. E, tipo assim, se a Toolbox bate bem em X normais e o X normal não tem nenhuma vantagem em bater na Toolbox, significa que a Toolbox vai derrubar o X, como foi quando surgiu o Arceus. Arceus é bem melhor do que o Wigglytuff, mas ele fez a Toolbox existir, que é ali Hitmonlee, Marshadow. É muita vantagem para esses pequenininhos baterem num X normal. Então é por isso que X normal precisa ser muito foda para conseguir jogar. Celebi, cara, Celebi eu vou deixar no pode jogar. Como eu falei, pode vir suporte para jogar com atacantes de moeda no futuro. E se vier, o Celebi é melhor do que muitos outros atacantes de moeda. Então eu vou deixar no pode jogar, ok? Gyarados, eu vou deixar no já jogou, bem aqui na frente. Cara, foi dominante no mês passado. Eu não parei pra ver as matchups dele, do porquê que ele tá sendo tão escorraçado nesse meta, mas possivelmente a Oricorio. Você só tem 1 ou 2 atacantes no deck de Gyarados, que é o Gyarados e a Pau, que é a origem. O Oricorio vai descer o sarrafo muito rápido na Manaphy, aí a Manaphy talvez não consiga carregar rápido o suficiente a sua Pau, que é a origem, e aí se o cara levar com um Oricorio, ele levar tanto um Manaphy quanto deixar a Pau, que é a origem, pronta para ser abatida pelo próximo Oricorio, deve fazer uma match insuportável. Então, um anti-X elétrico é muito bad para o Gyarados. É por isso que eu acho que ele sumiu. Então, assim, pensando bem, deve ser por isso mesmo. Mas, assim, se encaixar algum cenário onde esse cara volta, ainda é um deck muito forte, é bom ter esse cara na coleção, porque fica ali dormente, ok? Mewzinho, cara. O Mewzinho eu vou deixar em ok ainda. Esse cara é completamente uma tech card, né? Ele existe pra usar o ataque dos outros contra eles mesmo. Então, se surgir algum cenário onde alguém esteja batendo mais lento do que esse Mew no meta e o Mew consiga bater no cara, ele é forte, sabe? Eu acho que o Mew hoje só é paia porque a Tapu Lele vai dar um pau muito forte nele, né? E os Oricórios também não é fácil, mas a Tapu Lele também é outro counterzinho de Mew. Só que se esses counters não forem viáveis por algum outro motivo, dá pra trazer um Mew ali no deck escondido pra fazer alguma coisa. Aerodactyl, eu vou deixar no pode jogar. E agora a gente entrou em Ilha Mítica, né? Esqueci de comentar, mas já chegamos em Ilha Mítica. Cara, o Aerodactyl é legal. O que falta pra ele é encontrador de fóssil. A hora que achar os buscadores de fóssil no jogo, entrar, sei lá, Fossil Researcher, alguma coisinha, o Aerodactyl, ele pode jogar. Inclusive, se desse pra mixar Aerodactyl com Gyarados de alguma forma, ficaria escrotíssimo, né? Mas é isso, confio nesse cara, que um dia ele pode jogar ainda. Esse Pidgeot aqui, pra ele a bad é o Oricorio também, né? Ele sofre pra elétrico, ele não bate com vantagem, o ataque dele é bom, bate 130, se o inimigo tiver muita gente no banco, né? Mas assim, bem difícil desse cara jogar, tá? E a Mega pode jogar também. Se tiver um cenário onde a gente precisa jogar rápido e bater 120 com grama, e a Mega pode aparecer também. Agora a gente vai pro Infernape e eu vou deixar ele no pode jogar. Cara, bate muito legal, mas a gente precisa talvez ainda de um mana cheat de fogo
alguma coisa de fogo, sei lá, um Vaporeon, um Giratina, algumzinho Manachite de fogo, ou alguém que bata legalzinho, uma energia pra 40, sei lá, sabe? Enfim, esse cara é legal. Eu não sei porque que ele constantemente não é tão forte. Ok. Bom, Palkia tá jogando, né? Palkia tá jogando nesse meta. Vou deixar ela em ok, eu acho. Ela aparece em alguns deckzinhos lá, do Tier B e tal. A Palkia é legal, só é um pouco mais lenta e ela depende de que alguém faça o early game pra ela. O Crabominable tá aí, o Crabominable, ele consegue sobreviver ali a algumas coisinhas desse meta. Só, tipo, não é hora pra água brilhar, porque Giratina é mais forte ainda, né? Se fogo fosse um pouco mais forte, a Palkia apareceria mais, ok? Patiriço. Cara, Patiriço, eu vou deixar no pode jogar, porque se a gente receber alguma ferramenta que aumente o dano, o Patiriço é uma ferramenta agressiva melhor do que o Pikachu antigo, só que, tipo, a gente só tem ferramentas defensivas ou agressivas na defesa por hora, né? Se a gente pegar sair uma energia, uma ferramenta que dê mais 20 de dano, nossa, essa Patiriçu pode ficar bem forte ainda, ok? Bom, agora a gente vai para... entramos aqui desde o Pikachu, ali desde a Palkia, né? Entramos em Space Time Smackdown. Cara, Mismagius, acho que não joga. 70 mais Confuso é bem fraco. Podia ser 80 mais Burn e seria bem legal. Ok, mas podia ser 70 mais Burn que seria legal. Confuso não faz muita coisa por nós não, tá? Bom, por hora, né? Quem sabe melhora, mas eu vou deixar e não deve jogar mais não. Gallade, cara. O Gallade, eu vou deixar ele aqui do lado do Gyarados, porque... meta que tiver Gyarados vai ter Gallade. O Gallade hoje, ele perdeu espaço porque a Tapu Lele é melhor do que ele. Mas eu achei que ele ia encontrar slot nesse meta. Mas, se tiver muito Arceus, se tiver muito Pokémon normal, ou que apanhe de lutador no futuro, o Gallade pode, e que use muita energia, o Gallade pode voltar. Eu acho que ele não é tão horrível não, tá? O Weavile. A Weavile perdeu muito espaço por conta de Pokémons que conseguem agressivar tão bem quanto ela, ao lado do Darkrai, né? E ela não consegue bater tão bem nas Oricórios e tal. Mas eu vou deixar em pode jogar. Eu não acho que ela é completamente useless, não, né? Agora a gente fala do Darkrai, e eu tô sendo bem pesado nessa minha tier list, hein? Agora a gente fala do Darkrai, e ele é o primeiro Pokémon que vai lá pro forte. Cara, Darkrai é muito forte, mano. Muito forte. Você coloca 2 energias nele, né? Aí, então é 20 de dano, 20 de dano. No seu terceiro turno ele explode pra 100 de dano. Você vai dar uma energia, vai ficar pronto pra bater, dá mais 80, então você dá 100 de dano. 3 energias pra 100, é bem legalzinho, é bem legalzinho. Consegue bater nos psíquicos que andam bastante populares. Consegue aliviar pra algumas outras energizações e tal. Consegue jogar com Oricório, com Tapu Lele, com Komala, com Drampa. Tem uma boa quantidade de vida, né? Que faz ele ficar com 10 de vida. É quase como se ele tivesse Sturge do Pokémon, né? Muita gente vai bater nele, ele vai ficar com 10 de vida. E aí ele pode bater mais uma vez. Então, cara, na medidazinha do Darkrai, bastante forte mesmo, tá? Dialga eu vou deixar no já jogou, pode jogar novamente. Só precisa aí ter bons agressores ao lado dele, mas vai ficar ali em cima. Cara, Lick, eu vou deixar lá embaixo. Pokémon normal, que tem um bom dano, mas ainda vai usar a moeda. Pelo menos a divisão dele é legal. É 100 de dano e aí mais 40 para cada acerto, podendo explodir para muito dano. Se vier suporte para moeda, é mais um bom atacante. Mas por ainda ser normal, eu ainda acho que o Celebi é o melhor atacante de moeda, e isso ainda é ruim, mas quem sabe, né? Cara, Leafeon eu vou deixar no... ok, eu acho. Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar no já jogou. Mas eu gosto muito do Leafeon, cara. Ele é o Moltres de grama, né? Não, acho que eu vou... Não, se esses caras estão aqui em cima, eu vou deixar o Leafeon no ok, né? Ele é um Moltres de grama. Só precisa surgir algum atacante ganancioso de grama que seja efetivo. Os últimos atacantes de grama são muito baratinhos também, então a Leafeon perdeu um pouco de espaço por conta disso, mas ela pode melhorar feito um vinho se sair um atacante para 4 energias que bata 150, né? Então, tipo, sei lá, um Pokémon de grama super agressivo, estágio 2,
vai jogar muito com a Leafeon. Cara, o Glaceon, eu acho que pode jogar, precisa pra mais suporte de burn de gelo. Se vier algum outro Pokémon de gelo no futuro interessante, né, sei lá, uma Ninetales mais forte, uma Ninetales X mais forte, pode ser que dê pra jogar com ela sim. Garchomp, olha que orgulho, mano. Garchomp tá no forte. Garchomp tá no forte. Não, obviamente não é tão forte quanto o Darkrai, o que me faz pensar que talvez o Darkrai tenha que subir pro God, mas esse Garchomp melhorou muito com o doce raro, ele tem bastante vida, ele consegue bater 50 em qualquer lugar ou 100 no ativo. Ele adoraria que tivesse espaço para usar o Red no deck dele para ele bater 120, e geralmente não cabe, mas ainda assim o 100 de dano dele é legal, consegue estar aí com um deck top 5, top 6 há algumas semanas, então dá para confiar nesse Garchomp. É bom ter um ou dois aí na sua coleção, funciona bem. Probopass não deve jogar, a gente recebeu muito suporte para tanque de metal na coleção dele, ele só não é bom o suficiente, saca? Eu acho que assim, a hora que sair pra gente um Bronzong X, e já que o Bronzong era um Pokémon do Sinnoh e não recebeu X ali, pode ser que fique difícil de vir pra gente esse Bronzong X. Mas assim, a hora que sair um Pokémon X que use todo o suporte de evitar dano que esses Pokémons têm, Adamo, ou geralmente as suas próprias habilidades, Kappa, Heal, e tiver a habilidade Hit Proof, né, a prova de... acho que é isso. Resistência a fogo, né, que tem no Pokémon, pô, aí pode ser que a gente tenha um deck tanque metálico, né? Arceus, cara, o Arceus vai pra God, e aí eu acho que se eu subo o Arceus pra God... Não, eu vou deixar o Arceus em forte. Vou ser duro aqui. Vou deixar o Arceus em forte e vamos manter esses caras aí embaixo. O Arceus já foi God, ele é literalmente Pokémon Deus, mas ele foi o Pokémon God ali no mês em que ele saiu. Depois a gente viu a Giratina chegar, a Giratina se reestabeleceu, mas veja como é raro, ele é basicamente o único Pokémon X normal que vai pontuar bem o suficiente para ficar ali em cima. E o Arceus consegue viabilizar para diferentes metas algum do suporte dele. Então, hoje, Crobat e Carnivine são muito bons, pode ser que no futuro sejam outros assistentes do Arceus que sejam muito bons. Então, existe uma possibilidade do Arceus se manter no meta por vários meses por conta das cartas coadjuvantes dele. E ele em si, se precisar, ele tanca, desde que não tenha muito luta no meta, e ele consegue também bater 130 desde que você enche o banco. Então é um dano confiável para ser o segundo atacante dos decks, né? Hoje dele, a Carnivine é o principal atacante, o Crobat é o Pokémon habilidade, e o Arceus é o finalizador, fechador de jogo, né? Mas é isso. Bom, Beedrill, ela é ok, ela tem o espaço dela nesse meta, teve o espacinho dela no mês passado, né? Nesse mês é um pouco menor, mas é um Pokémon bastante agressivo, que pune os inimigos. Ela só sofre porque tem muito Pokémon de fogo, na verdade, né, tem muito Charizard. Então, enquanto tiver muito Charizard, vai ser difícil para os Pokémon de grama se destacarem, mas a Beedrill é ok, ela é boa, tá? Falando de Charizard, cara, Charizard de 150 de dano é God. Essa carta é absurda, ela é muito forte. Agora, ela era horrível sem o doce raro. Com o doce raro, ela é gigantesca. Se não sair alguma coisa que impeça o uso de item muito cedo, né? Algum item lock que atrase esse Charizard por mais um turno, que seja eficiente, que seja legalzinho e confiável, esse Charizard deve continuar sendo muito forte por muito tempo. A não ser que saia alguém de água que, sei lá, tanque ele, né? Algum Pokémon de água com tique fat, sei lá. Quem poderia ser? Tipo o Wailord. Poderia ser um Wailord com 210 de vida e que toma menos 20 de dano de fogo. E aí absorva todo o dano do Charizard e permita você montar Wailord Greninja e sei lá. Então, assim, se não vier um Pokémon de água muito tanque e que segure a bronca desse Charizard, ou se não vier item lock muito sinistro, esse cara deve seguir sendo um deck de tier A no meta. Eu sei que no momento que eu tô falando isso, ele já deu uma baixada de uso, mas pra mim esse cara é muito forte. É muito forte isso aqui, tá? Wugtrio. Cara, o Wugtrio pode jogar, é um atacante que precisa de suporte pra vida, pra sustento e tal.
mas não é tão confiável o dano dele, né? Mas eu gosto, ok? Pikachu novo. O Pikachu novo, cara, eu acho que ele tá no pode jogar, mas é alto, tá ligado? Eu acho que, assim, só precisa que elétrico seja necessário no meta e que possa fazer alguma coisa pra nós com esse dano enorme que esse Pikachu tem. É uma boa carta, viu? Bom, agora a gente vai para o outro God, o God definitivo do game até o momento. Giratina X é muito forte. Muito forte. Cara, simplesmente, ela sempre vai poder ser o segundo atacante ou finalizador do jogo, desde que você tenha alguma engine funcional no começo do game e que não use tanta energia pra você. Quem se encaixa nisso? Tapu Lele Greninja, Oricorio, Darkrai, qualquer coisa que com 1, 2 energias faça alguma coisa e que não fique chateado demais em você passar 1, 2 turnos, né? Vai sempre habilitar a Giratina, porque ela vai ficar lá, pega ali 3 energias pra ela, você bota uma terceira ali de qualquer bagaça que seu deck leve e vai bater 130 e fechar um game pra você. Isso aqui é muito forte e assim, a gente viu como a Tapu Lele pode amassar o Giratina, a não ser que saia mais 1 ou 2 Tapu Leles, no sentido de bater parecido, bater igual a Tapu Lele, sei lá, sai um de grama e sai um normal, aí eu acho que acabou pro Giratina. Se tiver um Pokémon normal que possa fazer o que a Tapu Lele faz, acabou pro Betinha do Giratina. Mas enquanto não tiver isso, esse cara deve ficar escondido no banco de vários decks, se energizando sozinho e sendo uma ameaça de fim de jogo. Tá? Existem outras formas de parar ele com ferramentas, atrasos de energia, parar a habilidade. Existem outras formas, mas se essas coisas não chegarem, ele deve seguir muito forte, tá? Cara, Lucario eu vou deixar no pode jogar, tá meio dormente ali. Eu acho ele muito bom, mas ele precisa, sei lá, de um XP Share, de um aceleradorzinho bem mínimozinho de luta. Ele já pode ficar bem legal, até porque ele pode rodar o outro Lucariozinho, e aí ele bate 120 na frente, 30 no banco. Se isso for mais cedo, pode ser bem legal. Então, assim, deck de luta só hoje tem o problema de apanhar tanto da Giratina, apanhar da Tapu Lele, do Mewtwo, sei lá, eles apanham bastante de coisas que são populares, senão eles poderiam ser mais fortes, ok? E o Rampardos é brilhante, né? E o Garchomp pegou o espaço aqui, mas Lucario Rampardos não deve ser ruim, não. Não deve ser ruim, não. Porque esse Lucario até que bate meio parecido com esse Garchomp em questão de velocidade e de distribuição de dano. O problema é que o Garchomp bate com uma energia só e o Lucario não. Então tu fica um pouco mais dependente de achar o Rampardos, né? Então essa é a questão. Bom, cara, Quagsire, mano, eu vou deixar aqui embaixo. O Quagsire não, o Clodsire, eu vou deixar aqui embaixo. E a esperança é suporte pra veneno, né? Mais suporte pra veneno. Tem chegado o suporte pra veneno. Tem chegado. Eu acho que pode vir alguma outra coisa que deixe ele bem legal pra gente, ok? Mas eu vou deixar aqui na frente assim, ó. Acho que é melhor do que os atacantes de moeda, né? Falando em atacante de moeda, vamos pra mais um. É Tinkaton. Cara, Tinkaton, atacante de moeda de custo de estágio 2, que ataca com 3 energias. Né? Precisa de acelerador de metal, já tem. É o nosso querido Dialga, né? O que ela precisa é suporte pra moeda, mas eu acho que pode ser difícil de chegar a suporte pra moeda, porque perder pra moeda pode soar meio injusto. Então eu não tenho certeza se chega em algum momento suporte pra moeda, tá? Depois, Bibarel. Cara, o Bibarel, eu acho que ele fica aqui embaixo porque ele quer utilizar, ele tem um bom ataque. Ele é tipo o Venossauro, só que ele tem uma fraqueza maior. Que assim, eu não sei o que é pior, perder pra fogo ou perder pra lutador, né? Mas é isso aqui. É meio pai o Bibarelzinho, coitado. Né? Os Pokémons normais têm sofrido bastante. Decidueye, cara, Decidueye tá no forte, tá? Ele tá no forte, é um Pokémon de grama bem boladão, consegue jogar ao lado da Meowscarada e tem um Snipe bem interessante, bem interessante. Só não é melhor hoje porque Charizard corta muito as asinhas do Decidueye, ok? Dewmize, cara, Dewmize pra mim é um Pokémon que chegou muito defasado.
Assim, ela não é ruim, cara. Ela não é ruim. Mas ela faz tão pouco que é só usar Quina de deixar o inimigo travado na frente. Sei lá. Você pode jogar de Dhelmise e Victreebel pra pegar um bicho, travar ele na frente e bater. Mas qual que é o seu ataque? Qual que é a sua parada gananciosa? Você vai jogar de Dhelmise, Victreebel e Celebi? Acho que é isso, sim. É muito forte, mas a sua potência de dano vai cair ao longo da partida. Vai chegar um momento onde todo mundo começa a bater. Pô, esse cara bate 130. Esse bate 150, 130, 100, 100, 100, tá ligado? E você tá batendo 80, eu acho, né? 80 e travando. 80 e travando é pior do que só dar Cyrus e bater 100 de novo, ou 130. Então, Dhelmise chegou já defasada, na minha opinião, tá? Incineroar, cara. Incineroar. Eu não sei se o Incineroar é forte ou ele é God, tá? Eu não sei se é forte ou ele é God. Mas eu acho que ele é forte, né? Eu acho que ele e o Charizard são muito parecidos, mas o Incineroar demanda mais energia, né? Você tem que manualmente ligar as 3 energias nele, enquanto o Charizard precisa de 2. Você vai ligar uma manual, dar Stoke, mais uma, ele bate 150. O Incineroar, ele vai uma. E aí ele vai bater. Pelo menos o Incineroar bate com uma energia só, mas ainda assim tem gente que volta do queimar do Incineroar. E o Incineroar tem a questão de que ele tem que estar um pouquinho machucado para ter o seu potencial máximo de dano, mais 3 energias. Em algumas situações você não quer ficar um pouquinho machucado, porque você pode tomar muito ping, muita resposta maluca, e aí você pode acabar caindo, né? Ainda assim, tem bastante vida. Ainda assim é uma carta muito forte. Muito, muito forte. Mas eu vou segurar a onda dele e não vou colocar ele em God no momento, tá? Crabominable. Cara, Crabominable é uma carta ok. É uma carta ok. É o Executor de água. A gente já viu coisa parecida funcionar muito bem. Acho que é uma situação de encaixe de meta. Se vier alguma outra coisa bem interessante pra ficar no banco de água ao lado dele, pode ser que ele jogue, ok? Não é o caso do Wishy-Wash. Eu acho que o Wishy-Wash vai ficar aqui embaixo no pode jogar. Se vier mais suporte pra Wishy-Wash, pode ser que ele funcione, pode ser que ele veja jogo. O duro é energizar as 3 coisinhas pra ele manualmente ou apostar na sorte da Mist, o que nunca é confiável, e o deck sofre demais pra você tomar uma Sabrina, porque pra você ter o potencial máximo de dano, você tem que encher o banco, né? E aí, cara, ao mesmo tempo, você não vai conseguir ter 2 atacantes prontos o tempo inteiro, né? Os 2 Wishy-Wash X com 3 energias, pra caso você tome a Sabrina, você continue batendo, é muito difícil. E o Wishy-Wash pequeno não bate, então você fica muito travado entre, pô, se eu trouxer um energizador, eu vou poluir minha pool. Se eu trouxer alguém que bate cedo, o cara pode escolher não bater naquele bicho que bate cedo, sei lá, Kangaskhan, e aí eu não vou conseguir nunca carregar e bater com esse Wishy-Wash. Então assim, é muito doido. Precisa vir alguma carta de Wishy-Wash nova pra jogar com esse cara. Mas pode ser que ele seja bom ainda. Não vou desistir dessa carta, pode ser que ela seja boa ainda. Ok? Raichu de Alola. Cara, o Raichu de Alola, eu queria colocar ele no ok, mas ele não tá vendo jogo nenhum agora, né? Então eu vou deixar ele no pode jogar. Ah, King, eu tenho um deck de Raichu de Alola e eu sou muito bom. Tudo bem. Se você é um jogador muito incrível, ou você tá jogando num elo mais abaixo, todas essas cartas do verde pra cima funcionam, meu amigo. A questão é, num cenário mais competitivo possível, esse Raichu tem desempenho hoje? Não tem. Porque meio que a Tapu Lele faz a mesma coisa que ele, né? O que me faz pensar que Raichu Tapu Lele é legal, deve ser bom, né? Raichu, Tapu Lele e Oricório, dá pra... É que a Tapu Lele não vai bater, né? Mas ela só precisa de uma energia também, né? E se não chegar a energia psíquica, você larga o Oricório na frente. Mas é isso, eu tentaria Raichu, Oricório, Tapu Lele. Pode ser legal, pode funcionar, né? Esse Raichu é bom, cara, é bom. Eu só acho que ele precisa de cenário específico pra ele jogar. Só ele com Oricório já deve ser legal também. Lunala. A Lunala vai pro mesmo lugar, cara. A parada é, a Lunala não joga hoje porque a Giratina é tão boa que não precisa da Lunala. Loucura, mas é isso. A Giratina é tão boa que não precisa da Lunala, tá? Bom,
Agora a gente vai pro Passimian, e eu acho que ele tá na mesma situação aqui dos carinha aqui de baixo. Tipo, o Passimian é bem legal, achei ele bem interessante. A parada é que tem muito Pokémon psíquico no jogo no momento, e ele sofre muito pra Sabrina. E por que ele sofre muito pra Sabrina? Porque não tem um energizador de luta, né? E recuar pode ser paia. Mas esse Passimian é legal, é legal. Se sair alguma coisa, tipo faixa musculosa, que aumente o dano dele, aí ele pode ficar perigosíssimo. Mas eu acho que esse cara tá dormente, pode jogar ainda. Ok? Muk. Muk precisa de suporte pra veneno, né? Tá aí do lado do Clodsire. Foi uma das cartas menos testadas aí, na minha opinião, pela player base. Ninguém hypou esse cara direito, mas eu acho ele bem interessante, ok? Só o Galeu tá entre os fortes, ok? Acho que hoje ele fica na base dos fortes aqui, né? Pra trás de todo mundo, porque ele também deu uma dropada de uso bem grande. Ele é muito podado pelo próprio Charizard, né? Se o Solgaleo comprar mais rápido do que o Charizard, tem que ser tão rápido que não dê nem tempo do cara montar um Charizard. Porque se o cara montar um Charizard, o Solgaleo perde, porque o dano dele dá 170 no Solgaleo. Sempre que o Solgaleo bater, ele perde 10, então meio que... Se o Solgaleo bateu antes, o Charizard pode abatê-lo. E aí, enfim, pode virar capa, pode ver alguma coisa aí. Mas, realmente, Charizard é bem difícil de se enfrentar quando você tá jogando de Solgaleo. E a popularidade do Solgaleo baixou, porque existem algumas outras coisas aí que conseguem parar ele também, né? Mas, ele é legal, cara. Ele é bem legalzinho. É bem forte, sim. Tá, agora a gente vai pra todas as cartinhas de evento. Lapras não deve jogar, é paia. Cresselia não deve jogar, é paia. Essas duas cartas são basicamente a mesma carta, elas têm até uma arte que brinca com isso, e elas ficaram muito defasadas, enquanto elas curam, enquanto elas batem, e no quanto elas têm de vida, tá? O Rayquaza novo. O Rayquaza novo, ele tá aqui no meio, aqui, ó, ele tá na meiuquinha, assim, tipo, ele é legal, cara, assim, só não tem um dano confiável, e ele precisa ser mais rápido do que ele é hoje, né, com essas 4 energias. Só que eu acho que a hora que essa carta for boa, a player base pode dar uma chorada, né? E como for uma carta de evento, a não ser que eles liberem trocar cartas de evento no futuro, pode ser que muita gente no futuro não tenha esse Rayquaza e aí seja punida por não jogar o jogo antes, né? Então, eu acho que enquanto essas cartas não forem trocáveis, elas não vão ser boas. A partir do momento onde elas forem trocáveis, aí vão sair cartas de evento mais fortes. E aí, mais uma vez, cara, essas cartas que estão aqui, elas não estão te ajudando agora, mas podem te ajudar no futuro. Essas cartas te ajudaram num passado bem recente e podem te ajudar de novo. Essas cartas te ajudam um pouquinho nesse meta atual, ou podem te ajudar em algum futuro. Essas cartas são muito fortes hoje e essas cartas são dominantes hoje. Essas cartas aqui no roxinho, eu acho que muito dificilmente elas vão te ajudar no futuro, tá bom? É isso, essa é a minha tier list, então, de cartas X do Pokémon TCG Pocket no momento. Mais uma vez, família, torne-se membro para você receber conteúdo exclusivo e antecipado aqui do canal e ajuda a gente também a manter o trabalho. Muito obrigado e fui!